Graça e paz, amigos e irmãos, mais uma vez o nosso encontro com a palavra. Vamos dar sequência no nosso estudo sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, estudo 2. E só que agora vamos ver aqueles textos, alguns dos textos que falam sobre a Santíssima Trindade. O primeiro é Mateus 3, ali, sobre o batismo de Jesus, algo bem conhecido da cristandade. Jesus, para cumprir a justiça, conforme ele responde a João, quando João se sente assim, fica meio relutante para batizar aquele que ele sabia que era o próprio Messias. Ele, afinal de contas, essa foi a missão dada a João, preparar os caminhos do Messias. Então ele fala assim de não batizar, Jesus fala, não, convém que seja assim. E aí depois que Jesus é batizado, quando eles saem da água, conforme nós lemos lá, eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. E depois veio a voz do Pai, olha, este é meu Filho amado em quem me agrado. Por quê? Porque a obra de salvação, ela envolveu os três, e foi assim determinado pelo Pai, antes da fundação do mundo, a palavra de Deus vai falar. E por que o Filho em quem me agrado? Porque só através de Jesus poderia ser possível a nossa reconciliação com Deus. Miseráveis pecadores, merecedores do inferno, só poderiam se chegar a Jesus, se chegar ao Pai, nos méritos do Filho. Então, ele veio, ele se fez carne, habitou entre nós, ele estava sendo batizado, ele seria tentado, ele passaria por tantas coisas para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí, depois nós temos o texto da Grande Comissão, Mateus 28, do 18 ao 20, que nós lemos no final do versículo, batizando e de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, nós vemos ser mencionado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O outro texto de 2 Coríntios 13, tem algumas traduções que vai até o versículo 14. Mas, na realidade, o último versículo de 2 Coríntios 13 é o que nós chamamos da bênção, a bênção apostólica, Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, o amor de Deus, Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Está vendo? Mais uma vez, a Trindade. E para finalizar esses dois trechos de dois versículos, em João 15, 16, João 14, 16 e 15, 26, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, Jesus falando isso, eu vou rogar Deus Filho, rogando ao Deus Pai, para que ele enviasse o outro Consolador, que é o Deus Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, mais uma vez, palavras de Jesus, que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Então, Jesus falando, orando, falando do Pai e falando em Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Então, conforme eu tenho falado aqui, toda a palavra de Deus aponta para Jesus. O Espírito Santo aponta para Jesus. Não é Jesus e alguma coisa, ou outra coisa é Jesus e Jesus. Então, pensem sobre isso. Deus abençoe a cada um de vocês.